Senhor Jesus, queridos irmãos, bem-vindos à nossa terceira aula do curso Métodos de Estudo da Bíblia. E nós começamos a estudar o método OICA, observação, interpretação, correlação e aplicação. E na segunda aula nós começamos a falar sobre as técnicas de memorização e sobre um estado mental de alta concentração. 4 pontos fundamentais quando você for ler a Bíblia para criar um estado mental de alta concentração. O primeiro ponto, que já falamos na última aula, é a motivação. O segundo ponto é preparar o solo da memória. Preparar o solo da memória. Utilizamos esse termo para que você entenda como a mesma coisa quando um agricultor vai plantar. Ele primeiro precisa preparar o solo, porque senão essas sementes não vão brotar, não vão crescer e não vão gerar frutos. Da mesma forma, quando você for ler a Bíblia ou quando você for ler qualquer outro livro, você precisa, além da motivação, preparar o solo da sua memória. De que maneira que você faz isso? Você pode olhar o sumário ou o índice do livro, você pode ler a introdução. Então, se tratando dos livros da Bíblia, você pode agregar à sua leitura um comentário bíblico, como nós mostramos na primeira aula. Então, vamos dizer que você vai ler a carta de Paulo aos Romanos. Então, você pode, antes de ler a carta, para preparar o solo da sua memória, você vai pegar o comentário ou uma enciclopédia bíblica, não é? Um manual bíblico. Você vai procurar lá as instruções acerca da carta de Paulo aos Romanos e lá você vai ler quando que Paulo escreveu, onde ele estava, o que estava acontecendo com ele, as divisões da carta, quais os pontos principais. Isso você vai estar preparando o solo da sua memória. Depois, você pode até ter um spoiler daquilo que você vai ler. Você pode ver um vídeo a respeito do livro, ou dos livros, ou daquele livro da Bíblia que você vai ler, ou qualquer livro extracanônico, enfim. Então, o segundo passo é preparar o solo da memória. Estando motivado, estando com o solo preparado, então agora, terceiro passo, você pode mesclar as mídias. Às vezes alguém tem falta de concentração na leitura da Bíblia. Então, uma das coisas que você pode fazer, ou na leitura de qualquer outro livro, muitas pessoas estão sofrendo daquilo que o Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado, SPA, por conta das inúmeras informações que nós recebemos diariamente, e há muitos estudos que dizem que nós não temos a capacidade de reter todas as informações que recebemos através do celular, através da internet, das mídias. Então, nós somos bombardeados agora com o advento do WhatsApp. Você, de repente, está incluso em muitos grupos do WhatsApp. Além de você utilizar o WhatsApp, muitas vezes, como uma forma de comunicação, às vezes até uma forma de comunicação no seu trabalho, você também recebe brincadeiras, piadas, vídeos. Você é incluso em vários grupos, né? Então você precisa, uma das coisas que nós precisamos fazer na hora de remir o nosso tempo é colocar todos esses grupos no WhatsApp no silencioso, para que você não fique olhando o tempo todo para o seu celular. Quando você for ler a Bíblia, ou quando você for ler um livro, para que você possa se concentrar realmente, o melhor é que você
desligue o seu celular ou fique longe dele, se você não pode deixar de receber as mensagens, mas fique longe dele, ou coloque no silencioso para que você não fique escutando o barulho das mensagens e fique com vontade de ver o que está acontecendo. Então, tudo isso é importante, tá? Tudo isso é importante. Agora, o que seria mesclar as mídias? Você pode encontrar um audiobook do livro da Bíblia que você vai ler. Você encontra isso no YouTube, você pode encontrar vários áudios diferentes, audiobooks, ou às vezes você pode até encontrar também de outros livros que você vai ler, né? Você encontra. E você pode também mudar a velocidade do áudio, porque é muito comum que nesses áudios a leitura seja feita de forma mais lenta. Então, você pode, através do seu aplicativo, você pode deixar mais rápida essa velocidade do áudio e você pode ouvir o áudio e, ao mesmo tempo, fazer a sua leitura no livro ou na Bíblia. E isso também vai te ajudar a criar um estado mental de alta concentração. Quarto passo, eu disse que nós iríamos ver 4 passos fundamentais para criar um estado mental de alta concentração. O quarto passo é a fixação. E você só vai fixar aquilo que você leu e então memorizar, criar sinapses para que você retenha aquilo que você leu ou aquilo que você estudou, aquilo que você ouviu, através de exercícios de fixação. Um dos melhores exercícios de fixação que existem é o exercício de recitar. Então, você vai explicar aquilo que você leu ou aquilo que você acabou de aprender. Quando você faz esse tipo de exercício, pode ter certeza que você está criando um estado mental de alta concentração. Agora, nós vamos ver vários exemplos de exercícios de fixação, tá? Você vai ver aí nos slides que vão aparecer. Uma forma de revisar se chama revisão inteligente, porque muitas pessoas dizem, mas eu estudei por horas e não adiantou nada. Provavelmente, essa pessoa não fez uma revisão inteligente, porque ficar repetindo e lendo, ou então muitas vezes tem pessoas que ficam copiando novamente de um livro para um caderno. Isso não é uma revisão inteligente. Então, uma revisão inteligente, ela traz anotações eficientes. Essas anotações eficientes selecionam palavras-chave, os termos mais importantes daquilo que você estudou. Você pode utilizar organizadores gráficos, nós vamos ver vários exemplos em vários slides. O uso de ícones e uso de cores. Veja bem, porque o nosso cérebro, ele funciona como um computador muito organizado. Então, ele tem lá várias pastas. E estas pastas estão selecionadas com cores e ícones. E quando você utiliza na sua revisão cores, você usa canetas diferentes, coloridas, e você pode usar também cores diferentes no seu computador ao digitar, mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que há uma diferença entre digitar e escrever? Já foi feito um estudo em vários países do mundo, com grandes cientistas, e o resultado foi que quando nós escrevemos, sim, aquilo que nós fazíamos há muito tempo atrás, quando nós temos um caderno, utilizamos caneta e escrevemos de forma caprichada, usando canetas coloridas, usando desenhos e ícones, organizando o que a gente está estudando. Quando nós escrevemos, nós aprendemos muito mais do que quando nós digitamos. Então, o uso de ícones e uso de cores. Você tem aí no seu slide um exemplo desse mapa pictórico da Bíblia. Você está vendo ali? É um mapa que está mostrando como que a Bíblia foi escrita, em quanto tempo ela foi escrita, onde ela foi escrita, qual é o principal assunto, quais são
línguas originais em que foi escrito, você pode olhar ali os detalhes e você pode perceber que apenas olhando para o mapa, por causa das cores diferentes, por causa dos ícones, dos desenhos que estão ali, você já consegue ver qual é a mensagem desse mapa, qual é a revisão que foi feita. Então, isso é um exemplo do uso de cores e de ícones. Agora, você está vendo no seu slide um mapa mental. O uso de mapas mentais é também uma estratégia muito eficiente de revisão. O que é um mapa mental? Você está vendo aí um mapa mental no seu slide sobre a santificação da alma. Você está vendo que neste círculo central está escrito santificação da alma. No mapa mental é a organização de um conteúdo em uma única folha, onde você vai colocar apenas palavras-chave ou então frases-chave a respeito daquele conteúdo, para que você possa lembrar. E o que é que você faz? Você põe o tema no centro, como está ali, santificação da alma, ou então no topo da página. E dali você vai tirando braços, vai puxando braços, como você está vendo ali. Ali os braços da santificação da alma são os versículos, você está vendo ali. Então, quais os versículos que falam da santificação da alma? Depois tem outro braço ali naquele mapa mental, a criatura, como que a criatura é. Da criatura vem outros braços, você está vendo ali? Corpo, alma e espírito. Depois você vai ver ali as citações sobre a santificação da alma. Então, tem vários braços falando sobre isso. Então, esse é um exemplo de um mapa mental acerca de um assunto específico. E isso é, com certeza, uma revisão inteligente. Veja, quando a pessoa está fazendo isso, ou está fazendo aquele mapa pictórico, como nós acabamos de ver, usando ícones e cores, ela vai demorar, né, para fazer isso, porque ela vai ter que trocar de canetas, ela vai caprichar, ela vai fazer os bracinhos do mapa mental, ela vai ter que pensar quais são as palavras-chave, vai ter que pensar quais são os títulos e subtítulos. Enquanto você está fazendo isso, você não tem ideia do quanto a sua memória está retendo o conteúdo. Aí tem no seu slide, tem um outro exemplo, que é um organizador gráfico. Também você prestou atenção que está usando ali várias cores, através de porcentagens, né? Você vai ver, por exemplo, os conteúdos comuns nos evangelhos sinóticos. Você está vendo ali? Em Marcos, em Mateus, em Lucas. O que é só comum de Lucas, o conteúdo só comum para Lucas. O que tem em Lucas e também tem em Marcos e também tem em Mateus. Você está percebendo? Através das cores, você vê a porcentagem. Por exemplo, 76% do conteúdo que está em Marcos está presente também em Lucas e em Mateus. Mas em Lucas, 41% do conteúdo é o que está em Marcos e em Mateus. Em Mateus, 45% do conteúdo que está em Mateus está em Lucas e em Marcos. Então, você consegue ver isso facilmente olhando através das cores. Aqui nós temos um outro exemplo, o uso do diagrama de Venn para responder, para mostrar, aliás, como se faz uma hermenêutica perfeita, né? Você sabe que a hermenêutica é a arte de interpretação. Então, você tem ali o que, as perguntas, o que nós estamos vendo, qual é o texto, a gramática, depois quem, o contexto imediato, por que o contexto maior ou o contexto remoto, quando, qual é a história bíblica, onde, qual é a geografia bíblica, como, qual é a cultura bíblica. Quando você estuda tudo isso, você pode dizer, assim diz o Senhor. Então, você está vendo através de um diagrama, né? Você tem todo ali um resumo das perguntas que você faz ao texto para ter uma hermenêutica perfeita. Você também pode trabalhar com cards. Aqui é um outro exemplo.
Se você é professor da escola bíblica dominical, né, ou um professor de algum curso teológico, você pode, para revisar os assuntos com os teus alunos, utilizar cards. Aqui tem um exemplo, ó, cartões para a linha do tempo. Você está vendo ali? Tem desde a criação até a história de Salomão. É como uma linha do tempo, mas feita através dos cards. Então, você está vendo ali, ó, e além de estar feita através de cards, em cada card tem um tema e tem um resuminho do tema. Por exemplo, criação, está dizendo assim, Deus criou o universo por sua palavra. Queda, está escrito, a humanidade rejeita Deus e é expulsa do jardim do Éden. Mas você percebeu que nos cards também tem ícones? Veja que interessante. No card da queda, você tem uma árvore e uma serpente. E isso tudo faz o aluno, o estudante, lembrar da história. Veja que interessante, não é? Você tem também aí um outro exemplo, que é utilizando uma parte da matemática, né? Falando sobre uma parte da geometria da matemática, falando sobre a intersecção. Então, você vê ali o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e no Antigo e no Novo Testamento, uma intersecção que é a doutrina da salvação. Olha que interessante isso, porque algumas pessoas acreditam que a doutrina da salvação só está no Novo Testamento, não é? Então, nós precisamos ensinar para os nossos alunos que a salvação está desde o Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, está o proto-evangelho. Foi quando Deus fala para Eva e faz uma promessa para ela. E diz, porém, inimizade entre ti e a serpente, entre a tua semente e a sua semente, esta pisará na cabeça da serpente e essa ali ferirá o calcanhar. E isso é o quê? Isso é o que os teólogos chamam de proto-evangelho. É o evangelho já sendo anunciado lá no comecinho da Bíblia. Quem é que vai pisar na cabeça da serpente? Quem é que está sendo prometido para a descendência de Eva? É o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Há algumas pessoas que acham que Antigo Testamento é lei e Novo Testamento é graça. De certa forma, sim, mas essa não é a total verdade. Nós vemos graça no Antigo Testamento e vemos lei no Novo Testamento. Então, é muito importante que isso tudo seja ensinado com exatidão. O próximo quadro que você está vendo está mostrando a doutrina da salvação através também de um gráfico. Você está prestando atenção ali no slide que você está vendo? Está falando de Efésios, capítulo 2, dos versos 8 e 9. E o gráfico, você pode ver que é um gráfico feito com uma flecha, como se fosse algo que está crescendo, que está dando uma ideia de continuidade. Então, está mostrando que primeiro vem a fé, e daí mostra Romanos, capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 7, depois vem o arrependimento, 2 Coríntios, capítulo 7, depois vem a justificação, Romanos, capítulo 5, depois vem a regeneração, João, capítulo 3, depois vem a santificação, Romanos, capítulo 7. Veja que interessante isso, porque você mostrando um gráfico desse, os teus alunos vão perceber o quê? Que existe um processo para alcançar a santificação. Esse processo é gradativo e contínuo. E você está mostrando isso através de uma flecha, você vê isso. Como é importante você fazer um resumo, uma revisão através de gráficos. O próximo slide está falando sobre o método da revisão comprimida. O que é o método da revisão comprimida? Veja, também é muito interessante esse método, você pode usá-lo. Eu estou mostrando vários exemplos, por quê? Para você não usar o mesmo tipo de revisão sempre que você for estudar. É muito importante também que você varie para que o teu cérebro possa fazer mais e mais sinapses. Então, veja, como que você faz o método da revisão comprimida? Primeiro, você vai usar uma única página, mesmo que o conteúdo seja extenso. Então, você vai pegar uma folha sem pauta,
Pode ser uma folha sulfite, pode ser uma folha daqueles cadernos de desenho. Pode ser até uma cartolina, se o conteúdo for muito extenso. E depois você vai usar essa cartolina para rever e rever. Então, o que você vai fazer? Você vai primeiro pensar no objetivo do teu estudo. Então, por exemplo, vamos dizer que você está estudando o livro de Apocalipse. Mas o que você está procurando realmente neste livro, que é tão rico, não é? Ou você, dentro do livro de Apocalipse, você está estudando só sobre as igrejas, as cartas às igrejas. Você vai identificar o objetivo do teu estudo. Isso, a revisão, claro, ela vem depois que você estudou, obviamente. Depois, você vai fazer anotações sobre todo o material que você estudou. Tendo essas anotações em mão, faça uma pausa. Veja, o que eu estou dizendo agora? Eu estou dizendo que se você quer ter uma boa memorização, você precisa ter pausas, ter intervalos quando você está estudando. Há pessoas que acreditam que se estudarem muitas e muitas horas, então elas vão ter um rendimento muito grande. E é por isso que a gente tem muitas reclamações de pessoas que disseram: estudei o dia inteiro, incansavelmente, parece que não sei nada. Porque nós precisamos entender como é que o nosso cérebro funciona, como é que o nosso organismo funciona. E quem estuda a respeito disso, aqueles que têm expertise nisso, dizem o seguinte: você precisa estudar durante um período e dar uma pausa. Você se levanta, você faz outra coisa que não é estudar, toma um cafezinho, se você gosta de café, né? Eu amo café. Se você faz alguma coisa que você gosta, tá? Pode até dormir um pouquinho, passear, andar, fazer algo, para depois retornar aos seus estudos, tá? Depois, então, que você faz a pausa, agora você vai pegar aquela folha enorme e você vai fazer pequenos blocos de texto com cores diferentes a respeito daquilo que você estudou. Nesses pequenos blocos de texto, você vai utilizar cores diferentes e você pode utilizar ícones, tá? Por exemplo, se você, voltando ao primeiro exemplo que eu dei, você está estudando sobre as cartas que o Senhor Jesus mandou às 7 igrejas da Ásia, né? Então, você pode, na carta que o Senhor Jesus mandou para Éfeso, você pode desenhar um coração chorando, porque o Senhor Jesus disse: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Se você colocou aquele coração chorando, pensando naquele versículo, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Se você fez isso, um coração colorido, e dentro você escreveu Igreja de Éfeso, com certeza você não vai esquecer mais que o Senhor Jesus disse essa advertência para a Igreja de Éfeso, tá? Então, isso vai te ajudar muito a memorizar. Muito bem. Falando agora sobre 3 mecanismos de memorização, tá? Preste atenção, isso é muito importante, essa observação. Nós temos 3 mecanismos de memorização. O primeiro é a memória de curta duração, que também é chamada de memória de trabalho operacional ou memória de curto prazo, tá bom? Então, você pode encontrar nos livros essas denominações variadas, as terminologias variadas. Memória de curta duração, memória de curto prazo, memória de trabalho operacional. Essa memória, ela dura só 3 segundos. Ela é uma reação química no cérebro, como acender um fósforo. Acendeu, apagou. Então, por exemplo, você está em algum lugar e alguém te apresenta uma pessoa e quem te apresentou a pessoa diz o nome dela. Você conhece a senhora Ana? E aí você cumprimenta aquela senhora e vocês começam a conversar. E daqui a pouco você quer falar o nome dela e você pensa: ai, como é que é mesmo o nome? Mas ela acabou de dizer, 3 segundos e você esqueceu. Essa memória, ela dura apenas 3 segundos. Agora, como é que você evita que isso aconteça, tá? Como é que você evita que isso aconteça? Essa memória de curta duração,
que ela se esvai em 3 segundos. Uma das coisas que nós já estudamos como sendo uma das maneiras de criar uma memória de vencedor. Você precisa demonstrar interesse. Veja, parece uma coisa tão simples, mas você precisa se lembrar disso. Se você tem o costume de esquecer o nome das pessoas que são apresentadas para você, da próxima vez que alguém te apresentar uma pessoa, lembre, essa pessoa é importante. Eu preciso memorizar o nome dela. Se você lembrar disso, você vai memorizar. Porque se esta pessoa fosse uma pessoa extremamente importante para a sua vida espiritual ou para a sua vida profissional, com certeza você ia lembrar do nome dela. Mas se você começar a considerar todas as pessoas que são apresentadas para você com a mesma medida de importância, você vai lembrar do nome dela com certeza. Pense uma coisa, pense assim, você está andando na rua, de repente toca o seu celular e é o gerente do seu banco e ele diz assim, olha, eu estou aqui, eu gostaria que amanhã você viesse tal hora no banco, porque eu queria te apresentar um título de capitalização, eu queria te apresentar mais um seguro, eu queria fazer algumas propostas para vender isso e aquilo para você. Você, ok, desliga. Mas você não tem interesse nisso. Então, você não vai lembrar da hora que ele falou para você ir, e nem mesmo do monte de coisas que ele falou que ia propor para você. Mas pense em outra coisa, você está andando, gerente do teu banco liga. Alô, Pastor Júnior? Passa aqui no banco, você foi sorteado. Você vem amanhã, 2 horas da tarde, você ganhou 200 mil reais. Você vai esquecer disso? Não, com certeza você não vai esquecer. Por quê? Porque foi algo significativo. Você vai lembrar se ele falou o nome dele, olha aqui, fale com o Ricardo quando chegar aqui. Você vai lembrar que o nome dele é Ricardo. Você vai lembrar que você tem que chegar às 2 horas. Você não vai se esquecer deste compromisso. Por quê? Porque você agregou valor. Então, há a memória de curta duração, há a memória intermediária, e segundo os estudiosos, essa memória, ela dura 3 semanas. 3 semanas. E geralmente ela dura 3 semanas por causa de algum gatilho emocional. Então, veja bem, por exemplo, você assistiu um filme que teve um peso emocional muito grande. Um filme, por exemplo, que fale sobre a Segunda Guerra Mundial e que mostre um campo de concentração e que fale sobre os sobreviventes daquele campo. E por conta das cenas que tinham um peso emocional muito grande, o que acontece? Você guarda as cenas, você guarda alguns fatos relacionados ao filme, até o nome do filme e alguns outros detalhes, por conta do gatilho emocional. Essa é a memória intermediária. Quando passado aquele peso emocional, você começa também a perder a memória relacionada àquele filme. A memória de longa duração, sim, é essa que nós queremos conquistar naquilo que nós achamos muito importantes. A memória de longa duração, ela pode durar anos, meses e até a vida inteira. Essa memória é aquela que tem grande apelo emocional, seja ele bom ou ruim, ou prazeroso. Por exemplo, há algumas coisas que aconteceram conosco no nosso passado que nós gostaríamos de apagar da nossa memória, porque são coisas ruins, são eventos negativos, alguns talvez traumatizantes, e nós gostaríamos de apagá-los da nossa memória. Porém, nós não conseguimos fazer isso, por quê? Porque eles tiveram forte apelo emocional. Inclusive, quando nosso querido, amado Senhor cura as nossas memórias, Ele não nos dá amnésia,
Nós continuamos lembrando o que aconteceu, mas agora não sentimos mais aquela dor, porque o Senhor nos curou. Coisas boas também nós não conseguimos apagar, não é? E os nossos avós, por exemplo, eles gostam de contar como for a infância deles, eventos. Às vezes eles são pessoas bem idosas, mas eles contam coisas que aconteceram quando eram bem pequenos. Por quê? Tem forte apelo emocional, eram coisas prazerosas, eram coisas alegres. Então eles gravaram para o resto da vida. Bom, nós queremos conquistar essa memória de longa duração para o nosso conhecimento bíblico, não é? E como que nós vamos investir nessa memória de longa duração? Nós fazendo revisões, tá? Revisões sistemáticas, disciplinadas e conscientes. Revisões sistemáticas, disciplinadas e conscientes. Agora, veja bem, o sucesso não está na quantidade de vezes que nós vamos revisar. Isso é muito, muito importante, tá? Não é na quantidade de vezes, mas é no espaço entre as revisões. E isso aqui é muito importante. Eu quero que você olhe no seu slide e que você escreva isso, anote isso para quando você for estudar. Veja bem, quais são os espaços que nós devemos fazer entre um estudo que nós queremos memorizar para que esse estudo vá para essa memória de longa duração. Então, nós estudamos algo muito importante, nós queremos retê-lo. Para que realmente isso aconteça, dali a 20 minutos nós temos que fazer a primeira revisão. Isso é muito importante. Você quer gravar algo, dali a 20 minutos você faz uma revisão. Uma revisão inteligente, como nós já aprendemos nesta aula. Você quer realmente gravar, você marca no seu relógio, você coloca o despertador do seu celular, depois de 20 minutos, dali a 6 horas, você faz a terceira revisão. Aí você marca no calendário, dali a 24 horas, você faz a terceira revisão. Então, primeiro 20 minutos, depois 6 horas, depois 24 horas. Dali a 7 dias, você faz a quarta revisão. E dali a 30 dias, você faz a quinta revisão. Mas se você fizer isso, olha, pode ter certeza que você vai gravar muito, 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 muito isso. Mas se você quiser gravar para a vida toda, a cada 30 dias, você continua revisando. Então, isso funciona para qualquer coisa que você queira trazer da memória de curta duração para a memória de longa duração, ok? Vamos mais algumas dicas para potencializar a memorização. Então, primeiro, selecione o que é importante. Isso é aquilo que eu falei antes, a síndrome do pensamento acelerado, a gente recebe muitas e muitas e muitas informações. Então, até em relação às coisas espirituais e aquilo que nós queremos estudar, não é? Então, eu quero estudar bibliologia. Meu Deus, eu tenho inúmeros livros sobre bibliologia. Eu abro o computador e eu vejo inúmeros seminários sobre bibliologia. E aí, o que eu faço? Eu preciso selecionar aquilo que é mais importante, as informações mais importantes. Por quê? Não vai adiantar eu ficar repetindo e repetindo as mesmas coisas e também durante o tempo todo. Isso nós já vimos. Então, eu vou selecionar o que é mais importante. Use post-its, use cadernos, anote na sua Bíblia, nos livros que você pode anotar, né? Se é que você pode fazer isso, né? Os meus livros são todos anotados. Eu já tenho uma filha mais velha, a Jéssica, que tem uma coleção de livros boa já, e os livros dela parece que ela acabou de comprar, e ela lê muito, mas ela acha que é um pecado escrever no livro, né? Se você é como a Jéssica, você vai escrever em outro lugar. Mas, se não, se você é como eu, você vai anotar nos seus livros, você vai anotar nos cadernos, vai usar os post-its. Segundo, estude até entender.
Então, aquilo que você selecionou, aquilo que é mais importante, aquilo você vai estudar até que você consiga explicar, né? Como nós já falamos. Terceiro, divida em 3 partes. Divida aquilo que você estudou em 3 partes. Daqui a pouco eu vou fazer um exercício prático para vocês de um versículo, como memorizar um versículo, tá? Fazendo isso, dividindo em 3 partes. Quarto, visualize. Use a técnica da visualização. Então, vamos voltar ao exemplo que eu dei da carta que o Senhor Jesus escreveu à igreja de Éfeso. Visualize o Senhor Jesus falando com João na ilha de Patmos. Visualize como que o Senhor Jesus, a Bíblia descreve como é que Jesus, qual foi a visão de João. Visualize aquele Jesus poderoso que João viu, os olhos como chamas de fogo. Visualize isso. Visualize essa cena. Visualize os cabelos brancos como a lã. Visualize os pés como um latão reluzente. Visualize a espada aguda de 2 gumes saindo da sua boca. Visualize. E assim você vai memorizar. Visualize o que ele falou para João. Os elogios que ele fez para a igreja. Visualize a igreja de Éfeso. Faça as visualizações. Crie histórias mentais. Crie histórias mentais. E nessas histórias, querido, você pode usar coisas extraordinárias. Quanto mais incrível, quanto mais difícil, quanto mais irreal forem as suas histórias mentais, mais ficarão gravadas na sua mente, entendeu? Então você visualiza as coisas de uma forma totalmente extravagante, diferente, para que você possa gravar. Essas histórias que você vai criar, crie de maneira extravagante e diferente. Sexta dica, saia do lugar comum para revisar. Você se lembra que eu falei pelo menos das 5 revisões que a gente tem que fazer? Então, vamos dizer que você já fez em 20 minutos, em 6 horas, em 24 horas, em 7 dias. Quando você for fazer a 5ª revisão, depois de 30 dias, não faça esta revisão, escute essa dica, no mesmo lugar que você fez as outras. Se você estudou as outras revisões no seu quarto, vá fazer essa última na sala, ou numa biblioteca, ou no seu quintal, em outro lugar, porque isso também ajuda o seu cérebro a fazer mais sinapses. Então, como eu disse, nós vamos fazer um exercício aqui na prática de memorização de versículo, método de memorização de versículo, dividindo o versículo em 3 partes. Eu vou utilizar o versículo que está no Salmo de número 90, versículo 12, que é o Salmo de Moisés, que Moisés escreveu, na versão King James. E essa versão aqui que eu tenho na minha mão é da editora Aba, que é a edição Mentes Livres e Emoções Saudáveis. Ela é muito legal porque está na versão King James e no final da Bíblia está falando sobre a teoria do Augusto Cury. Inclusive vai falar sobre a síndrome do pensamento acelerado que nós conversamos na nossa aula de hoje. Então, este método de memorização de versículo, onde nós dividimos o versículo em 3 partes. Por que isso? Porque o nosso cérebro, ele pensa dessa forma, começo, meio e fim, tá bom? Então, é mais fácil para nós memorizarmos. Pode ver que quando nós vamos contar uma história, nós sempre nos lembramos do começo da história e do fim da história e depois do meio da história. Então, o Salmo de número 90, versículo 12, ele traz 3 verbos importantes. Lembra? Primeiro a gente seleciona os verbos, ó. O verbo ensina-nos, o verbo contar e o verbo alcançar. E assim eu vou lembrar
do versículo inteiro. Veja, primeiro eu selecionei os verbos, tá? Dividi em 3 partes. Então, vou lembrar dos verbos. Nós podemos fazer aquela técnica da visualização, tá? De como é que nós vamos visualizar quem está ensinando. Claro que daí eu preciso ler o salmo inteiro para saber quem é que está ensinando, né? O salmo até o versículo de número 12, ele está falando das pessoas que não sabem remir o tempo. Está falando que um dia eles vão ter que enfrentar a ira de Deus, porque estão vivendo mal. E aí vem a conclusão no versículo de número 12. Então começa assim: sendo assim, ensina-nos. Quem que está ensinando? Deus. Ensina-nos, pois, porque está concluindo. Ensina-nos a fazer o quê? A contar nossos dias. Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que? Com que objetivo que a gente conta os dias? A fim de que possamos alcançar corações verdadeiramente sábios. Tá vendo? Se você fizer esse exercício várias vezes, então você divide o versículo em 3 partes, você destaca a palavra-chave, tá? Visualiza isso acontecendo, e aí depois você pode recitar o versículo, porque você vai memorizar, ok? Então, nós terminamos a nossa aula de hoje. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima aula.